E aqui mais um exercício para a gente treinar, como é o verbo to be. Eu vou também colocar isso no plural, para que vocês marquem a alternativa certa que tem a ordem das respostas dessa coluna. Então, o que vocês precisam prestar atenção quando forem pensar o que ele está perguntando aqui desse lado? Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, where are you from? Where é de lugar, de onde. Então, tá perguntando de onde ele é. How old are you? Perguntando a idade. How old are you? What's your favorite city? Aí quer saber qual é a cidade preferida. Então, a gente vai procurar por o nome de uma cidade, certo? Where is your family from? Aqui, mais uma vez, ó, lugar. Só que aqui ele está especificamente falando da família, de onde a família é. How old is your teacher? Aqui, ó, são duas perguntas sobre how old. Mas nesse aqui está perguntando sobre a teacher. Então, a gente espera que a resposta vai ter she is ou he is, tá? E na primeira, how old are you? Eu vou responder I am, ok? Detalhes importantíssimos. What color is the classroom? Olha só, que ele quer saber da cor, tá? What's this? Aí esse daí a gente já viu na primeira unidade, né? O que é isso? What's this? E aí a resposta vai ser algum objeto, tá? Então, attention para esses detalhes. E aqui, what, how and where? It is a registration form. Have you seen a document like this before? Isso aqui é uma ficha de preencher com os seus dados. No caso aqui é de uma escola de inglês de Londres. E aí ele quer as informações principais, como o seu nome, tá? Se fosse eu aqui, ó. Ana Mara, that's my name, that's my first name. Muito comum nos Estados Unidos e também na Inglaterra, as pessoas só terem 3 nomes, sabe? É o first name, o middle name e o last name. E eu aqui no caso tenho 5 nomes, né? Tem que escolher pelo menos um. E aí aqui, ó, no nosso sobrenome ele pede como você vai ser chamado, certo? Então aqui se é homem, Mr. Aqui se é uma mulher casada, Mrs. E aqui se é uma mulher solteira, certo? Miss. Então, no meu caso aqui, ó, Mrs. Ana. E aí eu coloco o sobrenome do meu marido, já que eu tô querendo ser referida como uma mulher casada. E aqui, nationality, vocês sabem. Brazilian. Date of birth. Aí um detalhe, nos Estados Unidos eles sempre colocam o mês primeiro, May 10th, e aí esse 10th aqui é como se fosse a forma ordinal, desculpa, do número. Então é o 10º de maio, é assim que ele fala, May 10th, 1990, ok? Home address, alguma rua, né? Sun Street. Aí, geralmente, o endereço é como? Você bota o número primeiro, aí depois o nome da rua, ok? Então, aqui, por exemplo, Rose, né? A Rua das Flores. Então, fica o número, depois a rua, e no final, se ela é rua, se ela é avenida, se ela é beco, ok? Bem, um pouquinho diferente do nosso. Email at, example at Gmail, for instance. Ok? Esse at é esse arroba em inglês é at, é para dizer que o meu nome de e-mail está localizado nesse servidor, que é o Gmail. E aqui o telefone,
certo? Não tem nada muito incrível. A signature, então aqui eu iria assinar o meu nome e a data de hoje. Got it? E aqui são os meses do ano, certo? Eu vou dar uma lidinha para vocês e detalhe importante, apesar de eles serem muito parecidos com os meses em português, tem um detalhinho. Eles sempre são escritos com letra maiúscula, certo? Então vamos lá, seria January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E aí eu queria saber de vocês quando é o aniversário de vocês. Então, assim, eu sei que vocês não vão ter como me falar agora, mas só sigam o meu exemplo, tá? My birthday is in May 10th. Então, ó, ficaria assim, ó. In my birthday is in May 10th. Certo? Não é 10 de maio. Maio 10. Então, o meu aniversário é em 10 de maio. Letra maiúscula no nosso mês. E muito importante o uso do in, tá? Não fica, senão ficaria my birthday is May 10th. E aí não tá correto. Got it? And in this page 100 and 200, I'm sorry, 204. 204. Vamos ver um pouco sobre os numbers. And I'm not gonna read all of them. Vou ler só alguns que são mais diferentes. E tem um áudio que eu vou deixar disponível para que vocês ouçam como é que é falado cada número. É importante que vocês ouçam, tá? Não vou ler aqui porque vai ficar muito extensa a aula. Mas o áudio vai estar disponível lá. Então, vamos ver aqui, ó. Vocês sabem de 1 a 10, eu tenho certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, quais são os diferentes, né? O 11 e o 12. E aí, detalhe para os números do 13 ao 19, que eles terminam com o teen. Aqui, ó. 13. Terminam com esse 2 S. Todos eles terminam da mesma forma. Certo? E aí aqui temos o 20, 21 e o 30, 40, 50, 60, 70, eu tô lendo todas, 80, 90 and 100. Só estão faltando as vogais. E aí eu quero que vocês completem essas vogais, ouvindo, tentando entender, pesquisando na internet, não tem problema, ok? E aí, uma vez que vocês tenham se familiarizado, por exemplo, com a diferença entre 15 e 50, a gente pode fazer essa atividade aqui, ó. Listen and circle the numbers you hear. Eu vou ler para vocês e aí vocês têm que decidir. Por exemplo, eu vou ler aqui, ó, um desses dois. E aí vocês vão marcar qual foi o que eu li. Depois eu vou ler um desses dois. E aí vocês vão marcar o que eu li. E assim por diante, certo? Então, ó, vou fazer aqui um exemplo. The first one will be 30. 30. Qual seria o 30? Esse aqui, ó. De cima é o 13. Ok? Então, vamos continuar. Next one. 14. Qual foi o que eu li aqui? Qual desses dois? 14. Ok, next one. 12. 12. Qual desses dois aqui é o 12? Next one. 50. Which one is this? 50. Which one of those?
Next one. 16. Which one of those is 16? And next and last, 90. 90. Which one is the correct number? Okay? So we're gonna skip to this page, activities, page 260, 206. E aí eu queria que vocês tentassem fazer essa atividade, porque ela é muito legal, ela é de procurar erros, certo? E aí quando a gente procura erro, a gente sempre aprende muito, ok? Work in pairs, não temos como fazer em duplas. Read the following text, find 6 mistakes and correct them. Então, procurar 6 erros. Vou dar um exemplo aqui, errinhos de escrita, né? Como se fosse um erro de digitação, um typo. Logo de cara já temos aqui, ó, hello. Hello, pessoal, é com 2 L's. Então, a gente achou o hello, a gente escreve aqui a forma correta. Tá? Então, vocês procuram os outros 5 e escrevam aqui no lugar correspondente, ok? E aí depois, muito lindamente, vamos criar um textinho parecido com esse dela, só que em relação a nós. Teacher, mas eu não sei escrever inglês. Que bom, então, que temos um exemplo muito bom logo acima. Como assim, teacher? Olha só como é que a gente pode escrever algo super parecido. Ao invés de hello, eu vou dizer hi. Hi, I'm Anna Nguba. I'm Brazilian. I was born, eu nasci, on May 10th, 1990. My address is... Eu não vou colocar, mas vocês lembram que eu falei como é que é a forma de colocar a rua, né? Vou colocar aquele jeito lá. 18 Rose Street. Ok, se fosse avenida, Avenue, certo? Rose Avenue. My email address is example@gmail.com. Okay? My home phone number is certo número. And my mobile number is... Olha só, então a ideia é que vocês façam algo bem parecido, ok, pessoal? Ah, e aí eu quero que vocês façam isso no plural, tá? Para poder ajudar vocês a corrigir. E aqui, ó, na nossa homework, devemos marcar qual é a melhor opção para completar a lacuna. Choose the best answer to complete the gaps. Aqui ele está fazendo uma pergunta, olha só como é que a gente pode analisar qual será a opção. Aqui ele está fazendo uma pergunta e a resposta é um lugar, é um país. Então, não pode ser what, porque what é o que. Não pode ser who, porque who é quem. Então, tem que ser where. Where é onde. Where are you from? Ok, guys? Então, façam o restante dessas atividades aqui, ó, da homework. Tem mais essas aqui. Ok? Okay, so let's go down here. Our last question. É um pouquinho de matemática com inglês, tá? Mas não precisa entrar em pânico. São apenas continhas simples, certo? Por exemplo, temos que responder aqui, ó, do the math and write the answers. Aí ele dá um exemplo. 62 plus 12. Dica, primeiro tentem traduzir o número para vocês não ficarem muito nervosos, tá? 62, 62, mais 12, 74, ok? Mais um exemplo, 10 plus 4, 14. Claro que eu quero que vocês escrevam por extenso, ok? Então, essa foi a nossa Unity 4. Qualquer dúvida, vocês falam comigo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!